Dos vários temas que poderíamos usar, que pudesse trazer luz e diferenciação entre a cosmovisão cristã e uma cosmovisão secularizada, alheia acerca de Deus, há um especial que torna essa diferença mais nítida, é a morte. É a perspectiva de morte. O que é a morte para o cristão é completamente diferente da percepção de morte que um ímpio tem. Mesmo aqueles ímpios que se dizem religiosos ou que têm uma rasa noção da obra de Cristo ou de Deus, da existência de Deus, a morte é para ele, no máximo, uma loteria. Pode ser que sim, pode ser que não sei para onde eu vou, não sei o que vai acontecer, não sei o que esperar após essa vida. Mas para o crente, isso é nítido, é claro, é garantido. Verso 14 do capítulo 3 de Eclesiastes diz o seguinte: sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar, nem nada tirar. Isto Deus fez para que o homem temam diante dele. Deus fez algo para que seja eterno. Deus fez uma aliança para que seja eterna. O relacionamento pactual de Deus com a sua criação foi construído em bases, em fundamentos eternos, garantidos não por uma criação mutável, que poderia falhar como falhou, mas garantido por um Deus imutável e todo-poderoso, capaz de poder, então, assegurar a eternidade àqueles a quem Ele predestinou para a sua relação pessoal desde a eternidade, desde antes da criação. O mundo caído não tem nada além do tempo presente. Não tem nada a não ser aquilo que pode tocar e vivenciar e experimentar nessa vida. O mundo caído recebe tão somente da graça comum de Deus a chuva e o sol por amor daqueles que são igreja do Senhor. A graça comum que Deus derrama sobre toda a criação não é capaz de salvar o homem sem Deus, sem a transformação do Espírito Santo no seu coração. Então ele pode olhar e se admirar, talvez como faz o sábio no verso 9, que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga. Ou no verso 10 do capítulo 3, quando diz: vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo que Deus fez formoso Deus fez formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O homem nasce, o homem foi criado com uma semente de eternidade plantada no seu coração. E essa semente se torna claro pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Essa perspectiva de eternidade assegurada que nos faz com que nós tenhamos aquela percepção do salmista no Salmo 51, que fala sobre a alegria da salvação. Ela é dada pela certeza de que aquele que assegura a salvação é poderoso para cumprir a sua promessa. É essa a visão de morte que a cosmovisão cristã traz como uma lente para os nossos olhos. Nós não enxergamos a morte como um fim. A morte não é o fim, talvez o fim dessa natureza carnal e corrompida, talvez uma libertação muito mais expressiva, uma libertação desse corpo corrompido, desse mundo corrompido por causa do pecado, para uma vida gloriosa com o Senhor. É isso que as Escrituras nos ensinam. E é essa percepção que nós precisamos alimentar no nosso coração. É claro que isso é muito mais fácil saber, acreditar na nossa cabeça do que experimentar, do que ter consciência do nosso coração. Mas o homem que está com Deus, ele está sempre infinitamente melhor do que aquele que está na terra. Mas estando na terra, a nossa vida precisa cumprir o propósito da glória de Deus. Precisa cumprir o plano que o Senhor tem desenhado, como traçou todos os nossos dias, nós éramos ainda uma substância sem forma, no ventre da nossa mãe. Quando Deus nos predestinou para sermos instrumentos seus na propagação do Evangelho que prega a eternidade com Deus. Aquele que planta no Espírito colherá vida eterna, diz Paulo à igreja em Gálatas. O que aquela igreja na Galácia, espalhada pela Galácia, precisava entender é que plantar no Espírito é andar em conformidade com Deus, é andar de acordo com aquilo que Deus nos ensinou, é viver não na perspectiva deste tempo, desta terra, desta vida. Isso é plantar na carne.
Mas plantar no Espírito é viver na perspectiva da eternidade. Eternidade com o nosso Salvador. O mundo caído vai nos ensinar a aproveitar essa vida, a não se preocupar com o amanhã, a não ter nenhuma ideia de futuro, porque o futuro é incerto e isso não é verdade para o crente. O futuro é certo e é glorioso e é com o Senhor e é para sempre. Nós não vivemos sem ideia do que vai ser a nossa vida após este momento na Terra. Nós vivemos certos e seguros de que aquele que começou a obra em nós é fiel para completá-la. Que aquele que está conosco, que caminha conosco, que anda conosco, está também nos esperando no fim da nossa vida. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nós vivemos dentro de uma relação com o tempo que muitas vezes nos tira ou mascara ou nubla a nossa visão da eternidade. Na eternidade não há tempo. Na eternidade há a glória de Deus resplandecendo em nós. Nós com corpos gloriosos, dia e noite adorando ao Senhor, sem choro, sem lágrimas, vivendo a alegria de estar na presença do Senhor. Aquilo que nós buscamos com muito esforço, tentando quase que romper a limitação da nossa carne, para nos achegarmos à presença de Deus, para experimentarmos da presença de Deus, da certeza da presença de Deus, nós vamos experimentar isso de uma maneira perfeita, plena, por toda a eternidade. Esse capítulo 16, verso 26, nós somos perguntados, interrogados sobre uma coisa crucial em nossas vidas. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que aproveitará o homem viver como se a vida fosse só esta terra? Que aproveitará o homem construir castelos sobre os quais não pode viver eternamente? Sabe, se eu soubesse que minha casa ia ser destruída, eu ia começar já a tirar as coisas de valor que eu tenho e levar para o lugar onde eu vou morar. Assim também é com os nossos tesouros, com os nossos valores, com aquilo que temos de mais valioso nessa vida. Nós precisamos começar a colocar onde nós vamos morar. E nós vamos morar na eternidade com Deus. Nós estamos indo para casa porque é para lá que nós fomos formados. Nós somos criados para habitar na casa do Senhor. Como o salmista vai dizer, habitarei na casa do Senhor para todo sempre, por toda a eternidade. Possamos aprender a glorificar a Deus, entendendo a morte não como um fim da vida, mas como o começo da vida plena. Nós possamos viver na expectativa, na ardente expectativa, como a terra que geme, como Paulo vai dizer aos Romanos, a terra gemendo, ansiosa pela volta de Cristo. Que o nosso coração possa se animar com a expectativa da volta de Cristo, certos de que a vida que Deus tem para nós na eternidade, ela é muito melhor do que a vida que nós possamos conquistar pela força do nosso braço, da graça comum que Deus derrama sobre essa criação corrompida e essa geração pervertida. Que Deus tenha misericórdia de nós e possa aplicar sua palavra nos nossos corações.